que ele vai trabalhar as questões do emocional daquela criança, né? Então, tirar a frustração, a raiva, a agitação. Ele vai trabalhar energias que deixam a criança mais calma. O problema do autismo é a criança tenta fazer, ela se frustra e fica com raiva. Alô Brasil, alô mundo, estamos de volta aqui, você e eu, Fernando Betete, aqui o seu jornalista especializado em saúde, e a gente vai continuar a nossa busca pela saúde, pela qualidade de vida. Aqui diretamente do Congresso, né, Brasileiro de Práticas Integrativas no Autismo. Cada live, cada podcast, cada entrevista, a gente está conhecendo um novo profissional, um novo estudo e até mesmo um novo suplemento, um novo produto que ajuda você que tem uma pessoa autista na sua família ou você que é autista a encontrar um melhor equilíbrio. E se você não é autista e não tem nenhum familiar que seja autista, você também vai conhecer novos caminhos para a saúde. Edgar Otelac é o nosso convidado aqui, ele é físico, entre tantas outras profissões e estudos que ele tem feito, mas o tema da palestra dele aqui hoje foi essa questão aí dos florais, trabalhando o espectro autista. Edgar, Pois não. a gente queria saber em que momento da sua vida que você teve esse olhar para a saúde e aí esse olhar talvez um pouco mais sensível, né? Para o segmento autista, para as doenças, através dos florais. Basicamente, desde os meus 11 anos de idade, eu trabalho com acupuntura, né? Eu treinei com o mestre chinês. 11 anos? 11 anos. Eu comecei a espetar as pessoas com 11 anos acompanhando o meu mestre. Aonde? Na Liberdade. Então, assim, ele Mas tinha... você não é japonês? Não, eu sou russo, na verdade, né? O cara é brasileiro, vivia na Liberdade, com mestre chinês e é descendente de russo. Tá ficando boa a conversa aí. Uma mistureba, né? Mistureba. Aí é sempre, porque eu sempre gostei dessas coisas orientais. Eu achava sempre a acupuntura uma técnica assim fabulosa, porque através da agulha, sem nenhum tipo de droga, você conseguia melhorar o corpo da pessoa absurdamente, né? Então ele foi me ensinando. Ele veio na época fugido daquela revolução chinesa, veio para o Brasil e por desencargos do destino ou sei lá, porque era para ser, eu acabei encontrando ele me encontrando, eu o encontrando, né? E ele começou a me treinar nesse sentido. Como eu tinha muita curiosidade de saber como que era a medicina tradicional chinesa, como que era a forma de colocar, o que aquilo fazia ou como deixava de fazer, ele começou a ver que eu estava enchendo muito o saco dele. Acho que na verdade ele falou assim, vem cá, ô chato, deixa eu te ir treinando para isso. Então, assim, praticamente desde muito novinho eu sempre estava assim, focado nessa parte da acupuntura. Trabalhei durante muito tempo com a acupuntura. Muito tempo quando, né? Porque você é bem velho, né? Daí... Então. Estou com 36, daí direi que 25 anos praticamente trabalhando com acupuntura. Só que nessa etapa desses 25 anos, ao longo da jornada, eu dei algumas pausas, né? Para ir fazer faculdade. Eu tentei prestar medicina durante muito tempo, mas o português era uma coisa que não me ajudava muito. Apesar de ir muito bem nas exatas, o português me dava uma desbalanceada, né? E aí, quando eu fiz a faculdade de Química, que eu acabei fazendo Química, Física e Engenharia de uma maneira geral, quase tudo junto, eu fui convidado, quando eu estava na época do meu doutorado, para fazer uma pesquisa na parte de imunologia clínica, onde nós trabalhamos com o reset do sistema imunológico através de vacinas, né? E eles me chamaram para fazer parte desse grupo, tanto para fazer o desenvolvimento do produto, quanto a parte matemática de modelamento de estatística, né? Que é uma coisa que eu gostava. E aí eu voltei novamente para a área. Foi quando me apresentaram a medicina integrativa. Isso faz mais ou menos, sei lá, uns 8, 9 anos atrás. E aí eu vi, a acupuntura ela leva um paciente até um certo ponto. Só que ele, você fala assim, ele precisa de algo mais, né? E algo que não seja químico, que seja natural. Veio a calhar essa medicina integrativa, né? Daí quando eu comecei a ver como que era essa questão da vibração, eu falei, eu faço isso. Eu faço isso todo dia. Então, eu posso pegar o meu conhecimento, o meu know-how e tentar aplicar isso aqui na área. Foi quando eu comecei esse desenvolvimento. Só que, assim, inicialmente eu não peguei o autismo. O autismo é uma coisa que acabou sendo nova, 4 anos pra cá. 4 não, minto. Mais ou menos de 6 anos, 5 anos atrás pra cá. Por quê? Eu comecei... um dos florais que eu tinha criado na época, o Gama C, começou a se difundir nesse meio do autismo, que é um desintoxicante. Florais? Floral vibracional. Floral vibracional. Gama C, você falou? Gama C.
Gama C é o quê? A marca é o quê? Na verdade, assim, a marca dele é Yumi Bioquantic, é o nome da empresa. Yumi Bioquantic. E o floral, o nome dele é Gama C. Ele é um desintoxicante geral. Ele desintoxica todas as energias que há no corpo da pessoa a nível de contaminantes. Energias de fungo, vírus, bactérias, protozoários, metais pesados, que dentro da prática integrativa nós sabemos que causa muito mal. Né? E por que você escolheu o floral e não a homeopatia? Porque há uma certa questão a nível mais de briga com a parte médica, né? Tipo, a homeopatia ela é uma prática prescrita muito por médico. E ainda no Brasil não existe um conselho que aceite pessoas não médicas à prescrição da homeopatia. Né? Tem pessoas que fazem, obviamente, que não são médicos que fazem, homeopatas, mas assim, a nível de legislação é uma coisa muito complicada. E o floral está mais liberado? O floral não é que ele é mais liberado de uma maneira geral, não tem uma legislação específica. O pouco que tem, quem conseguiu foi graças ao trabalho da Fisioquântica há muito tempo, que eles conseguiram assim uma liberação no sentido, o floral vibracional ele não precisa de registro. Ele é um negócio energético que não há necessidade de registro nem na Anvisa nem no Ministério da Saúde. Né? E qualquer pessoa, teoricamente, que é do ramo da saúde pode fazer essa divulgação dele, propagação como um todo. Então é um bom mercado. É um bom mercado. Né? Assim, é um bom mercado, mas muito restrito. Né? E aí você é o fabricante, você é o quê? Eu sou o desenvolvedor, né? E ao mesmo tempo eu sou o dono da empresa. Como eu criei as fórmulas, eu primeiro testei, depois falei, não, eu tenho uma coisa comercial, eu não vou colocar no mercado sem antes ter testado. Tipo, começar a vender uma coisa que de fato não funciona. Como eu sou acadêmico, eu fiz todo o doutorado, eu tinha que ter estatística e falar, não, funciona. E aí foi quando eu fui começar a buscar essa questão de falar, não, olha, durante 4, 5 anos que eu comecei esse desenvolvimento, eu só fiquei em período de teste, sem ter a empresa. Tanto que a idade da empresa é só 2 anos, né? Frente a tudo aí que nós temos. E foi quando efetivamente surge a Yumi Bioquântica, há 2 anos e pouco atrás. Ele leva o nome Yumi porque é o nome da minha filha, né? No sobrenome dela, como eu sou casado com japonesa, ele tem o nome Yumi. E aí ele eu coloquei... é casado com a japonesa. Exato. Tá vendo só o que deu ali, morar na Liberdade ali? Pois é, né? Um russo com japonês, deu tudo certo, né? E aí a gente... Quero conhecer tua filha, viu? Porque um russo, uma japonesa aqui, mais... Ela é gigante, viu? Você olha o tamanho dela... Tá Qual a idade dela? Hoje ela tá com 14 anos. E vai para a mesma área, será? Que você? Ela quer fazer medicina dermatologia. Ela diz toda hora que ela gosta de dermatologia. Vamos ver, né? Vamos ver. Tomara, o futuro está aí. Agora, Exato. Os seus florais, ele tem qual aplicação? No caso que a gente está falando aqui de autismo, né? Qual que é o diferencial dele? Por que você é convidado? Se você foi convidado para estar aqui, realmente é porque você se destaca nesse segmento, né? O que você já aprendeu estatisticamente dos resultados dele? Uma das questões que meus florais se destacam é que, assim, quando você faz trabalho com floral vibracional, normalmente você tem que comprar 5, 6 fórmulas. Né? Vamos colocar a palavra fórmula para não ter problema. Eu consegui, através dos meus cálculos, do meu estudo, associar diversas coisas em um único floral. Então, a linha do autismo, de uma maneira geral, ela é dividida em 6 partes. Desintoxicação, que é o Zib Detox, que ele vai trabalhar o quesito de desintoxicar e retirar essa energia da pessoa, né? E contaminante. Quando você fala detox do autismo, é detox também do ser humano normal ou é do autista somente? Igual, pode ser, funciona da mesma maneira para os dois. A questão é que na linha Zib ele tem uma banda energética que vai trabalhar os genes, muitas vezes, que são responsáveis pela criação do autismo, né? Por gerar o autismo naquela criança. Alguns genes específicos que, quando eles entram em mutação, eles podem vir a gerar o autismo. É a única diferença entre, por exemplo, o Zib Detox com o Gama C. Ambos são a mesma fórmula, né? A questão também a linha Zib é uma linha mais social. Então, eu tirei os custos, o lucro da empresa, eu reduzi ela praticamente a uma margem muito pequena, para que pudesse ter uma difusão muito grande, porque o autismo está em todas as camadas sociais, né? Principalmente a galera que não tem tanta verba é a que mais sofre com o autismo, né? Então eu falei, vou fazer uma coisa que de repente consiga acessar não o público só classe A, mas o C, D, E, F, J, sei lá, a classe mais
mais debilitada como um todo. Então, o detox é o primeiro? O detox é o primeiro, depois nós temos para a parte que é o Zib-Zen, que ele vai trabalhar as questões do emocional daquela criança, né? Então tirar a frustração, a raiva, a agitação, ele vai trabalhar energias que deixam a criança mais calma. O problema do autismo é, a criança tenta fazer, ela se frustra e fica com raiva. Então o Zen ele vai trabalhar esses aspectos como um todo, né? Depois disso tem o Mania, que trabalha as partes das estereotipias do autismo, né? Então, aquelas repetições que ele tem, toque, ele vai minimizar como um todo, né? Deixando o autista percebendo mais o que ele repete, né? Principalmente aquelas estereotipias mais constrangedoras para a família, né? Que às vezes um autista tem, se jogar no chão, coisas como um todo. Fora a questão da estereotipia, trabalha a imunidade do autismo, que é o Zib-Imuno. Então, essa questão de como essa imunidade está dentro dessa criança, regular, porque muitas vezes o autista ele fica muito doente, né? Como fica vira e mexe com algum tipo de infecção, ou ele já é continuamente agredido por algum aspecto bactericida ou virológico. Então, o Zib-Imuno ele vai aumentar essa imunidade e criar a resposta imunológica nela, né? Tem uma divergência nessa parte a nível da aplicação, não da aplicação, mas de como se vê. Porque tem gente que gosta de dar vacina e fala que não tem problema, e tem pessoas que estudam que a vacina é um dos principais requisitos inflamatórios do autista. O Zib-Imuno ele vai ajudar da mesma maneira, para quem tomou e para quem não tomou, tá? Como um todo. Então, ele vai levantar a imunidade e dar a resposta imunológica àquela criança, principalmente a resposta de memória imunológica. Entendi. Que às vezes o autista não tem. Fora o imuno, tem o food, que vai trabalhar os aspectos alimentares no autismo, né? Então o Zib Food ele vai ajudar com as alergias, vai trazer mais sabor e percepção ao autista, porque às vezes o autista ele tem o padrão de comer a mesma coisa, não conseguir trocar o alimento porque não gera prazer. Então, de uma certa maneira, o Zib Food vai fazer com que o autista perceba o gosto e tenha prazer por uma alimentação mais saudável. Você pensou em tudo, então? Eu tentei pensar em tudo, né? Tipo, e algumas coisas foram ao longo do tempo para que ela conseguisse chegar assim. Edgar, você, não sei se eu posso dizer a palavra kit, né? Você pensou aí num kit que são as queixas principais aí de familiares, né? Que tem que tratar essa pessoa do espectro autista. Mas tem autista que não vai ter o transtorno obsessivo compulsivo. Né? Por isso que elas são separadas e não é que assim, a linha geral é essa. Às vezes quando a gente começa um tratamento, basicamente a minha visão é, começo com uma desintoxicação e cuido do emocional, né? Então basicamente acaba sendo isso. Agora, nessa tecnologia, né, como é possível um único produto ter todas essas características e funcionalidades? Pela tecnologia hoje de emissão, não, mas o meu sonho é fazer uma única fórmula. Desde que eu comecei a empresa eu quis fazer uma única fórmula, porém algumas bandas elas a nível sonoro causam distorção, então ela diminui a outra. Então o meu grande problema hoje na parte de emissão é associar essas bandas a pontos que elas não se destruam, mas elas se acumulam e elas ficam ok. Então conforme a tecnologia vai avançando, isso vai sendo possível, como eu já consegui. Tá. Né, recentemente. E como que o paciente toma esses florais? Eles são administrados em vias de gotas, né? Pode ser diretamente na boca, diluído na água, no suco, no alimento e associado a tudo que ele pode fazer, porque ele não interage, assim, ele não interfere no tratamento convencional, em homeopatias, fitoterapia, ele na verdade potencializa tudo que a criança já faz. Essa linha para autista já tem ela há mais de 2 anos, é isso? Exatamente, sim. Desde que a empresa começou, 2 anos que ela já está. Bom, e os resultados, né? As pessoas querem saber se eu começar a tomar no dia 1º, quando que a família ou o próprio paciente já começa a perceber? Algumas melhoras pequenas, como se trata de frequência, de 3 a 4 dias já começam a ser apresentados. Melhoras mais expressivas, estatisticamente falando, melhoras de 50% a 60% a partir de 3 meses de tratamento. Então, as estereotipias... Mas todo mundo que usa o seu produto tem relatado sucesso? 97,2% sim. Os outros 8% o cara é estatístico aí... mesmo, é 97,2%. Não é bom, porque se fosse 97,3%, né? Mas é 97,2% aí. O ponto 2, exatamente. Mas assim, a maioria das pessoas relatam mudanças, os outros, vamos colocar aí os 7% que não sentiram essa mudança, estava associado à fórmula que não estava certa no momento, ou até mesmo o próprio jeito da mãe,
A mãe deu um dia, esqueceu de dar outras, então teve alguma coisa. Tem que tomar Mas, certinho. mas estatisticamente tem uma comprovação. Para concluir, agora não é para autista, ou pode até ser, não sei. Olhando ali para aquela câmera, para eu dormir melhor, você tem alguma solução? Porque hoje, grande queixa da maioria das pessoas, eu tenho insônia, eu demoro para dormir, acordo 2, 3 vezes à noite. Que solução que você tem? Eu tenho tanto um floral que vai atuar ao longo do dia para deixar você melhor, menos cansado e mais presente no dia, que é o Feeling Good, e o para noite é o Feeling Good Night. Então ele toma 1 hora, 2 horas antes de dormir, que ele vai ajudar a pessoa a entrar na onda do sono, a reparação do sono e principalmente a qualidade no outro dia. Então, mesmo que a pessoa dormiu 2, 3 horas, essas 2, 3 horas vai ser o suficiente para ela sentir o corpo dela bem. Né? Você usa qual? Eu uso mais o Feeling Good. Eu prefiro usar o Feeling Good porque eu penso muito melhor à noite. Então eu uso à noite para estudar, para desenvolver as contas, as coisas que eu preciso a nível do meu trabalho. Né? Você costuma dormir que hora? 5 da manhã, até as 6:30. A morte serve para descansar, né? Não. Não. Teve um problema aqui. Que hora que você dorme? Por volta de umas 5. 5 da manhã. Ele dorme às 5 da manhã. E se acorda que hora? 6:30 para levar as filhas na escola. Eu acho que você está precisando do Feeling Good Night. Talvez, né? Como o dele me deixa bem ao longo do dia, assim eu não fico tão cansado ao longo do dia. Ó, é um russo aqui. Você é russo ou você é brasileiro? Eu sou nascido aqui, mas é de família. Tem 2 metros de altura, forte, tem uma transmissão de uma pessoa bem tranquila, bem serena. Eu acho que deve ser toda essa questão dos florais aí. Mas eu vou indicar uns florais aí para ele, né? Dormir de noite. Por aí, favor. Né? O Feeling Good e o Feeling Good Night. Né? Obrigado. Vou comprar. Gostou? Deixa aí o seu sinal de positivo, faça a sua pergunta aqui, ó. Dá umas receitas aqui pro nosso amigo Edgar dormir. Eu não acredito, eu vou ter que falar com a esposa dele. E aí, como é que é? Vamos fofocar aqui, vamos discutir relação aqui agora. E a mulher? A mulher não reclama? Não. Não? A maioria das vezes não, elas não reclamam não. Obrigado. Tchau.